Você é um exemplo disso. Você também, você tá falando. Vai escurecer a família alheia. Não, ele coopera para... Como é que fala? Nossa, fugiu a palavra. Para o genocídio do povo negro. Você é o cara que coopera para o genocídio do povo negro. Você está esbranquiçando... Esbranquiçando a população. Casou com uma mulher branca e tem filhinhos mais claros. Tá Seus acabando filhos serão loiros. Os 2 filhos dele nasceram branco. É verdade. Tá acabando com a melanina do Brasil. Isso. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo ao podcast Café Amargo. Hoje você está no quadro Expresso Cultural. É o nosso segundo episódio. Nós iniciamos aí esse quadro especial para falarmos sobre cultura, né? Sobre séries, filmes, literatura também. Hoje vamos falar bastante sobre literatura. Espero que vocês gostem. Comentem aí para nos incentivar a continuar gravando esse quadro para vocês. E compartilhe com seus amigos, familiares. Porque, embora a gente fale aqui sobre cultura, são coisas também que são relacionadas à política e outros temas aí que estão permeando a nossa vida cotidiana. Beleza? Hoje estou aqui com os meus amigos... Kelvin, que tá aparecendo na tela para vocês aí já. Oi, boa noite. Eu agradeço o convite, né, pela segunda vez. Vamos começar de novo. E dessa vez você não foi forçado, né? Dessa vez foi livre, espontânea vontade. Você não foi forçado. Gente, começa de novo, pelo amor de Deus. Não, já foi, meu filho. Já E de foi. novo, aqui ao vivo e a cores. Estamos aqui ó, no dia 23 de fevereiro aí, ó. Pode comentar, que a gente vai estar olhando aí. 23 de fevereiro? Começa amanhã. Nós estamos no futuro, você não sabia, não? Não, é porque eu sempre achei que gravava uma semana antes, né? Que o de hoje vai ser pra... E tô aqui também com o Maicon Tropiano. Isso aí. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. E com o André. A primeira vez que o André está aparecendo na frente das câmeras. Exatamente. Boa noite, pessoal. Sou o Sombra, que às vezes lê um comentário repetido lá, tá? Hoje eu não vou ler comentário repetido não, tá? Porque Até porque não vai ter comentários. Então não tem um problema. Mas hoje eu tô aqui participando com os rapazes aí pra dar um comentário sobre o assunto. É isso aí, galera. Queria começar com uma reflexão, né? Pra quem tá acompanhando nosso vídeo aí. Hoje em dia é muito cômodo, né? A gente ter várias plataformas de streaming, né? Para assistirmos os filmes, as nossas séries favoritas. Também temos plataformas de literatura, né? De livro, de e-books, como no caso do Kindle Unlimited. E várias outras plataformas. Aí cada dia parece que surge mais plataforma, né? Mas você parou para pensar já? Se você confia mesmo nessas plataformas, né? Tem aquele filme que você gosta tanto... E será que daqui 5, 10 anos, quando você for assistir de novo esse filme, será que ele vai estar lá na íntegra, do jeito que ele foi produzido? Ou será que vai ter uma alteraçãozinha ali para atender a demanda ideológica do momento? Você já parou para pensar nisso? Né? E considerando aí os seus gostos pessoais, as suas séries, filmes favoritos, seus livros favoritos, você tem uma cópia na sua casa dessas produções ou dessas obras literárias para poder se resguardar de tudo isso? É para se pensar, né? Então, eu queria começar com essa pergunta aí. E agora o Maicon vai fazer pra gente aí uma explicação também sobre aqui o estúdio, para quem tiver interesse em participar aqui e fazer o seu podcast acontecer. Na verdade, não era pra ter essa parte de merchan. Mas sempre bom. No improviso. Não, Tá vamos bom, falar. né? Intimei. Tá bom? Esse podcast é produzido na Tona, Estúdios e Produções, aqui em Ribeirão Preto. Se você tiver interesse em produzir o seu podcast... Pode vir aqui, que a gente te auxilia desde a produção, desde a concepção da sua ideia, produção de linha editorial e gravação, captação, pós-produção, na parte de edição e publicação, a gente pode ajudar vocês nesse sentido. Tem interesse em montar seu podcast? Pode vir aqui com a gente, liga aqui pra gente, procura atona.com.br que você vai encontrar mais informações. É isso aí. Muita gente elogia, né, aqui a estrutura, o pessoal que vem aqui como convidado. Então, se você tiver interesse, entre em contato. Tá bom? Eu queria começar com... Fiz essa pergunta para vocês, essa reflexão aí para nossos ouvintes, né? E queria, então, estender essa pergunta para vocês que estão aqui na mesa. Vocês confiam a esse ponto no serviço que vocês têm assinado? Ou vocês têm o hábito de ter lá um DVD, um Blu-ray, de ter livro em casa, livro físico? Como que vocês lidam com isso? Vocês já pensaram nisso? Cara, eu não confio, né? Mas eu tenho minha própria coleção lá em casa, né? Eu tenho uma coleção de DVDs lá em casa e todas as produções originais. Até porque existe muita releitura hoje, né? Uhum. E por isso que eu mantenho em casa cópias originais, né? De filmes clássicos, né? Não só da
cultura geek, mas também alguns cult, né? Que cult é aquele filme que, na época que saiu, era um filme ruim, mas depois virou popular, né? Sim. E livros também, até porque muitas produções hoje elas são alteradas, né? E como o Glaucio vai falar hoje aqui, muitos livros também eles são alterados. Uhum. Né? Então não dá pra você confiar em tudo que você acha na internet, principalmente quando você acha de graça, né? Tá lá o livro de graça, quando você vai ler, não tem nada a ver com o título original. Uhum. É verdade. Às vezes é nem por mal, né? Vou dar um exemplo que eu lembrei agora, você falando aí sobre filme antigo e tal. Tem um caso conhecido, que é o caso da trilogia clássica do Star Wars, né? Uhum. Quem acompanha, quem gosta do universo, sabe que os filmes originais foram lançados lá, décadas atrás, e depois, com o avanço tecnológico, o George Lucas resolveu fazer uma melhoria, né? Não, antes do prequel, ele fez a remasterização dessa trilogia antiga. E aí ele fez algumas alterações, como, por exemplo, lá no finalzinho, quando aparece lá os Jedis que já morreram, né? Que aparece o Anakin, colocou a versão do prequel, né? Mudou algumas coisas, assim, principalmente também em questão de efeitos visuais. Sim. E isso acabou estragando, assim, pra quem gosta, né? Gostava ali dos efeitos práticos e tudo mais. Na minha visão, né? Eu que gosto do universo, acabou prejudicando. Isso é meio que um consenso aí pra quem acompanha, quem gosta desse universo. Que deveria manter como foi feito lá atrás, né? Que para aquela época foi uma coisa muito bem feita, né? Que foi usado efeitos práticos e tudo mais. O que tinha na época foi ali uma coisa muito interessante. E aí ele resolveu fazer uma coisa meio anacrônica de colocar os efeitos digitais dos anos 2000 nessa obra lá de trás e ficou um negócio meio esquisito. E o que aconteceu? Se você for pesquisar hoje para baixar, for ver no streaming da Disney, por exemplo, ou for baixar uma versão do filme antigo, você vai pegar essa versão já alterada. É difícil você encontrar essa versão como foi feita lá atrás, né? Então aqui nem entra na questão ideológica nem nada disso, mas é uma coisa que foi alterada pelo próprio autor e que muita gente não gosta, entendeu? Então isso acontece também, não é só por maldade, por questão de política, não. E você, Michael e Kelvin, vocês querem comentar alguma coisa sobre Fala aí, Kelvin. sobre isso? Então, né? Quando a gente tá falando de adaptação, dificilmente vai ser fiel, né? Principalmente quando você sai da literatura e vai pra filme, cinema, não consegue encaixar tudo, né? Às vezes tem questão de horas, e a questão das páginas, assim, acaba sendo um pouquinho mais abrangente, né? Então, essa questão de adaptação, a gente já espera. Uhum. Tem muitas coisas que a gente, até mesmo em obras que são fiéis, é necessário alguns cortes, fazer algumas coisas. Sim. Então, a gente espera. Eu mesmo sou muito pouco fã de filme. Na verdade, eu assisto muito pouco. Eu consumo muito livro, eu leio bastante. E eu vejo algumas poucas adaptações. Mas, realmente, assim, algumas coisas são esperadas, mas não é esse tipo de coisa que a gente trouxe pra cá, né? Que a gente vai abordar. É outro tipo de adaptação, mas particularmente, eu não confio. Eu não confio porque eu sei que, mesmo se você procurar ser fiel, vai ter... É difícil vai ter transpor, né? Quando tem adaptação. Qualquer tipo de adaptação vai ser muito difícil. Seja de páginas de livros para filmes, séries, seja de quadrinho, mangá para anime, vai ter algumas divergências, né? A questão mesmo é o quão é divergente, o que vai fazer falta. Essa questão, por exemplo, do Star Trek... Do Star Wars. Que você mencionou, talvez seja mais um saudosismo, né, do público antigo, né? Porque não mudou tanta coisa, né, como você disse. Sim. Mas a minha percepção mesmo é de... Eu não gosto mesmo porque eu sei que vai ser diferente, mas... Essa questão do Star Wars, né, um dos problemas maiores, né? Realmente houve esse problema, mas eu também vejo como mais um saudosismo do público antigo, né? Uhum. O problema maior foi essas novas obras, né? Que eles tentaram, na minha visão, por exemplo, o meu box de DVD que eu tenho são só os 6 primeiros filmes, né? Até no dia que eu postei lá que eu comprei, eu falei assim, esses aqui é a história original, os que veio depois é só merda, né? Por quê? Delírio coletivo. Delírio coletivo, exatamente. Porque, por exemplo, a gente tinha o Luke, né? Como aquela figura que veio, né? Para estabelecer ali o equilíbrio na força e tal, uma figura heróica. E nesses filmes, mostrou ele sim, uma pessoa totalmente desacreditada ali, meio depressiva, desequilibrada e tal. E colocou uma personagem
principal feminina, nada contra, mas é que não trazia a essência da obra. Mal construída. Foi totalmente mal construída. Esse é o ponto que eu ia entrar. É esperado algumas adaptações, até porque o autor original, ele pensa numa coisa, e quando você vai adaptar, talvez a sua cabeça é outra. O problema é quando descaracteriza muito, quando sai muito, principalmente alguns personagens, algumas ideias, né? Porque, na verdade, vira outra obra. Sim. Vira, o problema no caso de Star Wars é que o George Lucas vendeu, né? A obra dele, né? Ele era dono dos direitos que ele criou, né? Star Wars. Aí ele passou pra frente os direitos e aí não tem do que reclamar, né? Por mais que de vez em quando ele dê algumas entrevistas falando que também não gostou do rumo que a série tomou. Mas fazer o quê, né? Na hora de embolsar os bilhões lá, ele gostou, né? Na hora de vender a obra, de entregar na mão do outro, ele não achou. E a gente ruim, até né? vai mencionar depois um pouco também, falando em algo parecido, é no caso da obra do Tolkien, né? Que aconteceu algo similar, né? Quando o Tolkien era vivo, claro que ele prezava pelo que ele escreveu. Ele passou isso pro filho dele, que no caso era o Christopher Tolkien, se eu não me engano. Sim, o filho dele também preservava bastante, né? Aí quando chegou nos netos que foi o problema. Que aí que aconteceu essa série maldita aí que eles não têm mais apego nenhum. E isso é um dos motivos pelos quais as obras literárias, filmes estão sendo alterados, que a gente vai mencionar aqui pra vocês, tá? Aí eu vou dar alguns exemplos aqui pra ir escalando esse assunto, né? Vou começar dos mais a menos até os mais graves. Daí vocês vão comentando também. Com relação ao filme que a gente falou por cima, né? Um exemplo recente aí que foi noticiado, tem o filme do Homem-Aranha de 2002, que é o primeiro, né? Homem-Aranha live action, né? Que foi feito, que é bastante famoso, o Tobey Maguire, todo mundo gosta muito. Aconteceu algo estranho lá na Inglaterra. Eles passaram um filme na TV, num canal lá da Inglaterra, e em determinado momento do filme, quando o Homem-Aranha ali, o Peter, ele ganha os poderes, ele vai lutar numa briga lá por dinheiro, né? Numa gaiola por dinheiro, com um cara lá, um fortão. E aí, quando ele começa a lutar com o cara, ele sobe na grade da gaiola pra se afastar do cara que é forte, né? Pra não apanhar. Essa é a estratégia dele. E aí ele resolve provocar o valentão. Aí ele pergunta assim pra ele, até anotei aqui. Adorei o modelito. Foi o maridinho que deu pra você? Que o cara tá usando aquelas roupas de wrestling, assim, de luta livre, sabe? Bem apertada. Um colana, isso. Aí o que aconteceu? Passaram esse filme lá na Inglaterra. E aí quem tava assistindo, assim como eu, que já vi várias vezes, com certeza ia perceber isso. Na hora que ele ia falar isso, cortaram a cena e não teve a piada. Porque ele falou da questão do maridinho e tal, e falaram que cortaram porque era uma piada homofóbica. Não, mas é engraçado que esse é um temperamento do próprio Peter, né? Então. Se você pegar tanto os quadrinhos quanto as animações, ele realmente vive fazendo esse tipo de piada, né? Então, você cortar a obra... Também tem muita crítica em relação a esse filme, né? A questão de caracterização de personagem e tudo. Mas ele até que foi um filme bom pra época, né? É um filme aclamado até hoje, né? Pelos fãs. E a alteração veio depois, né? Sim. Do sistema de controle. Tempo de exibição, né? Tipo assim, passaram na TV e cortaram a cena, o canal lá. E igual você falou, quem conhece percebe na hora. Percebe Exatamente. na hora. Mesmo, igual a gente comentou no último programa que o Gil tava aí, mesmo que a pessoa não conheça o filme, igual no caso a gente citou lá do Anéis de Poder, né? Só de estar assistindo ali, já percebe que tem algo errado. Tipo assim, que tem um corte que não era pra estar ali, ou que tá mal montada a cena. Ou percebe que tá faltando alguma coisa. É igual quando tinha o filme na Globo, que eles ficavam cortando pra caber na grade, e tinha aqueles cortes nada a ver. Isso aí era evidente, né? Que tinha um filme que era 2 horas, passava 1h20. Não é possível. Onde foi? Cortava uma cena nada a ver, estavam no assunto, do nada pulava já pro final do assunto, já tinha passado, não teve desfecho da cena nem nada. Eu achava legal que aparecia, né? Parte 1, parte 2, vocês lembram disso? Parte final. 3 e final. Era curioso isso daí. Então, aí eu citei esse exemplo do Homem-Aranha, né? Agora, vamos começar a escalar um pouco mais o assunto, né? A gente mencionou aqui por cima o que o Elvin lembrou, né? Com relação aos remakes e adaptações que são feitas hoje em dia. A gente até falou no primeiro programa que hoje em dia Hollywood está com uma dificuldade de criação mesmo, né? Falta de criatividade. Porque tudo vem de adaptação de livro, de jogo, ou são remakes, né? Refazendo filmes antigos. É raro a gente ver hoje em dia um filme roteiro 100% original que é bom, né? Difícil sair, e quando sai, geralmente o circuito ali de cinema e tal, eles não privilegiam muito, né? Eles preferem passar o que é adaptado, que é mais garantia de retorno e tal. Então é difícil isso acontecer, né?
Geralmente é mais do mesmo. Spin-off de... ou spin-off de algum universo que já é conhecido Continuação também. de uma franquia grande. Continuação de franquia. É só isso que a gente vê. Podem puxar aí na lista de estreias do último ano, vocês vão ver isso daí. Né? É realmente uma coisa muito triste. E aí, falando sobre isso, tem alguns casos mais recentes aí que estão pipocando nos streamings, que são as adaptações de mangá e de anime, que são obras japonesas. Quem gosta desse tipo de obra, né, que é o caso, não sei se vocês dois gostam, eu que a gente acompanha bastante, a gente sabe que os japoneses eles estão meio que cagando para progressismo, porque eles fazem aquilo ali pro público deles. Né? A verdade é essa, né? Eu tinha essa impressão, todo mundo que acompanha tem essa impressão de que tanto os mangakás, que são os caras que desenham mangás, quanto os produtores de animação, a gente sempre teve essa impressão de que eles fazem focando o público nacional, né? E eu tive essa certeza quando eu li aquele livro que eu mencionei semana passada, A Alma do Anime, lá, né? Lá o cara americano que fez a pesquisa, ele perguntou até para os caras de estúdio lá no Japão, perguntou, olha, vocês focam mais no mercado aqui nacional, ou vocês fazem também alguma abertura para Estados Unidos, para vender mais? Os caras os caras que responderam, falaram todas as letras. Não, a gente foca no mercado japonês. Quando a gente faz, por exemplo, algum anime que se passa nos Estados Unidos, quando tem alguma coisa de Brasil, igual tem... Virou até piada, né? Que no jogo de futebol lá de um anime lá, colocaram olê, samba, os caras falando. Não, é um negócio bem caricato, né? Quando faz de personagens brasileiros que aparecem lá no Japão. Lá no Japão, a ideia que eles têm da gente é bizarra. Totalmente estereotipado. Mas eles não estão nem aí, porque, tipo assim, essa é a ideia que o japonês tem do brasileiro. Então, missão cumprida. Eles não querem saber se o Brasil vai gostar ou não do anime. Entendeu? Então, o foco deles é no mercado nacional, né? Inclusive, o cara respondeu isso pra ele. Os caras, dos estúdios responderam isso pro pesquisador lá. E aí, o que acontece? Por isso que eles não ficam preocupados com questão de que, não tem negro aqui na minha série, no meu mangá. Não tem mulher que é presidente da empresa. Tipo assim, eles não estão tão preocupados, claro que... A gente não tem japonês preto, então. Claro que até tem, assim... Japa negro. Com o mundo de hoje, né, globalizado, tem certa influência, sim, né? Porque eles também não estão fora do planeta Terra. Mas, no geral, comparado aqui com o Ocidente, eles praticamente não ligam pra isso. Né? Eles estão preocupados com o roteiro, com a história ali, se vai ficar boa, se vai vender ou não. Entendeu? Mas, japonês, nós não somos assim. Foda-se, a gente acredita que vocês são assim e é assim que a gente vai fazer. Foda-se, não é pra você. Não é pra você. Não, o pior que tem um que... Eu realmente não cheguei atrás pra ver se isso é real, se é de um anime, de um mangá mesmo, ou se foi só um meme que fizeram e jogaram aqui na BR, mas eu morro de rir. É um brasileiro que se muda pro Japão, tá fazendo intercâmbio e vai estudar na escola japonesa e ele vai se apresentar. E ele é um macaco, tipo, é literalmente um macaco, é um chimpanzé mesmo. Aí ele vai se apresentar, não sei o que tem... Aí aparece um aluno lá e fala, mas professor, ele é um macaco. Aí, não, você não pode falar assim das pessoas. É outra, não, mas ele é literalmente um macaco. Tipo... Mas que isso é sketch de comédia? Não, então, é aí que tá. Eu não sei se isso foi uma coisa assim que viralizou aqui, né? Que algum BR fez montagem, meme assim, ou se alguma... Eu não cheguei a ir atrás da obra, mas eu morri de rir. Deve ter sido mangá, é só um quadro. Eu já vi isso aí, eu já vi. Aí eu falo, não, mas ele é literalmente um macaco. Tipo, não é que eu tô chamando ele de macaco porque ele é brasileiro. Ele é literalmente, mas ele não tinha rabo, tudo, sabe? Chimpanzé. Eu entrei nesse assunto por quê, né? Porque a gente sabe que as obras japonesas, elas são assim, e quem acompanha e gosta sabe que é assim. Aqui o que acontece? Como eu vinha dizendo, né? Tá tendo uma onda recente de adaptações de animes e mangás japoneses pra live action, né? Com pessoas de verdade, né? Principalmente na Netflix. E outras streamings também, né? Mas é mais a Netflix que tem acontecido isso. Aconteceu com One Piece, aconteceu agora, recentemente, com Avatar, que é uma obra... Embora seja uma obra ocidental, também tem muita influência, né, dessas obras japonesas. Aconteceu com o Cowboy Bebop, entre outras várias séries, né, japonesas. Death Note também, que fizeram o filme lá horroroso. Nossa. Né? Então, eles tentam fazer essas adaptações. Aqui o que acontece? Vamos citar aqui 2 exemplos, vai ficar mais claro. No caso do One Piece, né, que é uma série que eu gosto muito, sou muito fã, o Kelvin também, que fizeram a adaptação hollywoodiana, né, na Netflix. Como o Kelvin disse há pouco, eles enxugaram bastante a história ali do arco que eles fizeram, retrataram, né, na história, enxugaram bastante, fizeram uma coisa mais encurtada, né, porque de fato é impossível você adaptar 100 capítulos de um mangá, ou sei lá, 200 episódios de um anime, pra 8 episódios, 10 episódios. Acho que foi isso, por aí.
né? Realmente é praticamente impossível fazer isso. Então tem que mesmo que dar uma cortada, senão não tem tempo pra isso, né? Teria que fazer, sei lá, 20 temporadas, né? Não, ia fazer literalmente os animes com pessoas reais, né? Sim, Aí, pra e isso isso já é tem um impossível, anime, né? né? O custo é muito mais alto, né? O anime, As pessoas envelhecem. as pessoas envelhecem, tem isso também, bem lembrado. Então, eles fizeram o One Piece dessa forma, né? Deram uma encurtada, né? Mas eles conseguiram trazer ali a essência da obra original. Ficou bacana, ficou bem feito, né? Por mais que é diferente, né? Só de mudar, porque o One Piece, os personagens são muito caricatos, né? As feições deles, né? Os corpos, etc. É bem caricato. Então, quando você põe pessoa de verdade, causa uma estranheza. Mas eles fizeram de uma forma que ficou muito legal. Para uma adaptação, ficou muito bem feita. Só que o que acontece? Nessa cortada que eles deram na história, nos personagens, a gente já começa a perceber que algumas delas foram justamente com esse viés mais ideológico, né? Por quê? Vou dar o exemplo pra vocês. Pra quem não conhece o One Piece, vou explicar aqui rapidamente. Logo no início, pra quem não sabe, é uma série de piratas, né? Que eles estão em alto mar e tal, em busca de um tesouro que um pirata infame do passado deixou. E quando ele foi... quando ele morreu ali nas mãos da marinha, ele anunciou que tinha um tesouro que ele deixou escondido. Então, isso suscitou ali uma onda de pirataria no mundo inteiro, né? Então, a série gira em torno disso. Então, tem muitos piratas em alto mar. E aí tem as ilhas e tal, cada ilha tem suas características. Logo no início, quando aparece o protagonista, uma das primeiras piratas que ele encontra ali como vilã da história é uma pirata chamada Alvida, né? Você se lembra disso? Porque quer mencionar pra não ficar falando muito? Alvida? Alvida, esse é o nome da personagem. Ela é uma líder de um bando pirata e ela é uma mulher. Você quer mencionar aí como que ela é, descrever ela? Não, ela é... Como o Glaucio falou no começo, a One Piece, ele é muito caricato, né? Tem muitos personagens... É cômico, né? Engraçado. Exatamente, é bem expressivo mesmo os personagens. E logo essa primeira personagem que aparece como a primeira vilã, assim, né, da série, ela é bem gorda. Feia, bem rechonchuda mesmo, assim. Gorda, feia. Não falei feia. Não falei feia. Falei feia. Depois você faz o reprise aí. E, na verdade, ela controla o bando dela por meio da força, por meio do medo, né? Na verdade, por meio do medo. Ela é forte, ela tem uma força física, talvez pelo peso. Pela massa muscular. Pela massa muscular. E ela domina, ela controla o bando dela por meio do medo que ela impõe por meio da força. Ela tem uma clava, se eu não me engano. Isso, aham. Então, é dessa forma. E essa questão dela dominar o bando por meio do medo, na verdade, gera até uma idolatria, né? Ela meio que exige meio que um tributo das pessoas honrarem ela, falar que ela é linda, que ela é isso, que não existe mulher. É tipo a Branca de Neve. Ah, espelho meu, existe alguém mais lindo do que eu? E todo mundo, não existe, você é linda, maravilhosa. Uhum. É então, isso aí, assim. Boa apresentação, foi isso mesmo. Essa personagem, então, ela exige que o bando dela, os coitadinhos lá, os caras chão de fábrica, né? Que eles chamem ela de linda e tal, e ela é gorda e feia, entendeu? A verdade é essa. E aí o que acontece? Quando o Luffy encontra ela logo no início, no primeiro episódio isso acontece, ele é sem noção, né? O protagonista, né? Ele fala o que vem na cabeça. E aí ele vê ela, né? E ele faz amizade com um carinha que tá sofrendo na mão dela, que ele é um garotinho que tá, tipo, escravizado, né? Trabalhando, limpando lá o convés do barco pra ela. E aí ele vê ela e fala, essa mulher, ela é feia, ela é gorda. Tipo assim, na cara dela. E aí sai a briga e tal, não sei o que, e ele vence ela, entendeu? Chama ela de gorda e tal, e o pior, ele bate nela, ele é mulher, né? Desce o cacete lá, a gordinha. O Luffy não tem essa questão de não tem discriminação. Bate ele em homem, viado, igualdade de gênero com ele. Bate em homem, mulher, em gay, em homossexual. Ele bate em todo mundo indiscriminadamente. É isso mesmo. Essa é a igualdade, né? E aí ele vence ela, né? Aí eu pensei, não é possível. Eu acho que vão tirar... Quando eu fui ver a série, né? Eu falei, vão tirar essa personagem, né? Porque ele é gorda e tal. E o pior, né? Ele vence, dá um soco na cara dela e vence ela. Eles não vão colocar uma gorda dando um soco na cara de um cara. Aí eu fui assistir. Por incrível que pareça, tem ela lá. Ela é gorda. Mesma coisa, né? Existe, chama ela de linda, não sei o que e tal. E ele vence, ela dá um soco na cara dela. Beleza. Né? Só que lá na série, o Luffy não a chama de gorda. Se eu não me engano, chama de feia. De gorda, não. E aí ele vence ela, né? Mas aí o que acontece? Posteriormente, né, no anime e tal, no mangá, essa moça, ela adquire lá um poder, né? Ela come uma fruta que concede poderes pra ela.
E se eu não me engano, essa fruta faz com que tudo deslize dela. Tipo, se alguém atacar, dar um tiro nela, a bala desliza. Se alguém vinha com uma espada, a faca desliza, nada acerte ela. E aí, por conta disso, o peso dela deslizou e ela fica magra e linda. Um negócio assim. E ela fica muito bonita, né? E Isso aí foi uma adaptação pra fazer ela magra. É. Foi? Isso acontece no de verdade. Acontece mesmo. Isso é canônico. Isso acontece no mangá mesmo e no anime. Na série, não. Ela volta depois, ela tá gorda ainda. Entendeu? Aí qual que é o pulo do gato? Eles não podem falar, né? Tipo assim, que agora ela ficou magra, ela ficou bonita. Entendeu? O estereótipo, né? De ser gordo é errado, ser gordo é feio. Entendeu? E ele não chama ela de gorda. E, se não me engano, acho que de feia também não. Mas, enfim, né? Então, assim, é uma mudança leve, mas você já percebe. Por que ela não pode ficar magra? Entendeu? E isso também influencia outras coisas que acontecem depois, né? Mas isso aí acho que eles vão cortar de vez, né? Na história pra não ter nem que explicar. Entendeu? Então, tipo assim, essa é uma mudança leve que acontece, né? E aí, indo agora pra questão dos clássicos da Disney, né? Que a gente tem as animações antigas. Pra quem já assistiu, né? Acredito que muita gente assistiu na infância. Vocês assistiram já os filmes antigos da Disney? Pinóquio, Branca de Neve, Mulan, Dumbo. Pocahontas. Então, principalmente, né? Pocahontas. Esse daí não tem live action, não fizeram. Pode perceber. O que acontece? Quando você vai assistir esses filmes antigos lá na plataforma da Disney, do Disney Plus, quando você vai assistir, por exemplo, o Dumbo, Adame e Vagabundo, Peter Pan e outros filmes antigos, que tem coisas que eles consideram problemáticas para os dias de hoje, que eu imaginei que eles iam tirar, né? Mas não tiveram essa cara de pau, pelo menos não tiraram, tá lá ainda no filme. Mas aí eles colocaram um aviso, que eu até anotei para ler para vocês aqui. Quando você dá o play lá, aparece isso daqui na tela. Este programa inclui representações negativas e ou maus tratos de pessoas ou culturas. Esses estereótipos eram incorretos na época e continuam sendo incorretos hoje em dia. Em vez de remover esses conteúdos, queremos reconhecer o impacto nocivo que eles tiveram, aprender com a situação e despertar conversas para promover um futuro mais inclusivo juntos. Sabe por que eles fizeram isso? Porque quando você vai assistir o Peter Pan, por exemplo, os índios lá são chamados de peles vermelhas. Esse é um exemplo, né? No caso do Dumbo, também, se eu não me engano, tem uma cena que tem criança fumando, né? Entre outras coisas, né? Que são coisas que antigamente eram tidas como normais, ninguém reclamou. Hoje em dia, praticamente, quem fizer um filme desses vai pra cadeia, né? Você falou aí agora da Disney, eu lembrei agora foi um meme que eu vi na internet, né? Porque, assim, eles estão relançando os X-Men dos anos 90, né? E que vai ser continuação direta do desenho, né? Dos anos 90, dos desenhos clássicos. Do desenho clássico, né? E naquela época, os traços, principalmente os traços femininos, eram, né? Por exemplo, a vampira tinha o corpão, né? Tinha ali o seu quadril largo e tudo. E quando eles fizeram agora essa continuação, são os mesmos traços, né, daquela época, só que eles mudaram os personagens. Aí eu vi um meme que diz assim, a Disney, para economizar, economizou no figurino da vampira. Aí mostraram uma foto do desenho antigo, né, que era deitada assim no chão, com um quadrilzão grande, e depois mostraram uma foto do desenho novo agora, ela magrinha, quadrada. Parece que levaram... Eu compartilhei um meme sobre isso, sobre reduflação. Sim. Provavelmente eles fizeram isso pra não ter essa questão de falar que tá estereotipando a mulher, né? Tá objetivando a mulher e tal. Pode ver esses filmes mais recentes aí da Marvel, tudo. Estão embarangando as mulheres, né? A verdade é essa, né? Você vê, por exemplo, aquela personagem do Guardiões da Galáxia, a Nebula. Não sei se é Nebula ou Nebula. Acho que em inglês é Nebula, né? Nebulosa. No início, lá no primeiro... de colã, não sei o que e tal. No terceiro, ela parece um caminhoneiro. Um monte de roupa, assim, um corpo assim, parece aqueles tiozão caminhoneiro, velho. Tipo assim, vai falar que isso não é intencional? Claro que Vamos falar bem a verdade, né? Só que parece que eles agora meio que aprenderam, entre aspas, a lição, né? Depois do filme da Capitã Marvel aí, que foi um desastre, né? Tentaram fazer um trio de girl powers aí não deu muito certo. Não foi pra frente. E o que rola na internet é que eles vão dar uma maneirada nesse tipo de conteúdo, porque eles viram que os últimos filmes e séries que eles abordaram esse tipo de tema, só afundou o estúdio, né? Foi dinheiro jogado fora. Então eles vão dar
tirar um pouco... Claro, eles não vão parar de colocar... o caso do X-Men é um exemplo, você estava mencionando, né? Vai saindo e já tá desse jeito. Vão dar uma amaciada aí no assunto, né? Porque eles realmente estavam tendo prejuízo por causa desse tipo de conteúdo. Uhum. Vamos entrar, então, na parte das obras literárias, que tem alguns casos que eu separei para mencionar aqui. Bom, é importante ressaltar o seguinte. Há diversos casos, gente, de livros, principalmente em inglês, em outras línguas também, mas é mais em inglês, né? Autores americanos, autores britânicos, que estão sofrendo alterações lá na gringa, né? Esse assunto não é tão mencionado aqui no Brasil, porque a gente fala um outro idioma e, na maioria das vezes, nós consumimos a obra já traduzida. Então, quando ela chega pra gente, essas versões mais recentes, ela já vem da forma que foi podada lá fora. Então, a gente nem percebe a diferença, né? Só pessoas que tiveram acesso a obras que são publicadas aqui, traduzidas já há muito tempo atrás, agora comparou com as de hoje, né? Mas é difícil, né? Geralmente são pessoas muito mais velhas e tal, e até mesmo não percebe essa diferença. Já a pessoa que está lá nos Estados Unidos, ela é nativa, fala inglês desde o berço, né? Ela percebe com maior facilidade, até porque esses autores que eu vou mencionar aqui são autores que são lidos desde a infância, né? São autores de obras infantis, são autores que são lidos na escola também, né? Que são referência ali para ler no ensino fundamental, no ensino médio, do mesmo modo que a gente lê aqui, por exemplo, Machado de Assis e outros autores aqui no Brasil, né? Então é mais fácil para a pessoa de lá perceber essas mudanças. Principalmente quem é mais fã desses autores, que acompanha o trabalho, né? Que tem diferentes edições do mesmo livro, né? Que a pessoa acaba percebendo isso. Então, eu listei aqui alguns casos desses, para vocês verem que isso tem acontecido com muita frequência lá fora. E você já sabe, né? Se acontece nos Estados Unidos, vai acontecer aqui, né? É bem mais fácil acontecer aqui do que lá. Se até o negócio do canudinho lá aconteceu lá e aconteceu aqui também, né? Que não pode canudinho de plástico mais. Mas a embalagem é de plástico. Que a gente importa tudo deles. Basicamente tudo. Porque o brasileiro, ele tem essa falta de identidade, né? Tudo que sai lá fora, que acha bonito, aí traz pra cá. Sim. Que acha feio também. Principalmente o pessoal aí mais da esquerda, né? Eles estão sem ideia e estão trazendo tudo de lá, só traduz, né? Principalmente as pautas raciais, coisas que estão até incompatíveis com a nossa cultura, acaba vindo pra cá e fica um negócio meio fake. Meio não, totalmente fake, né? Forçado, né? A gente percebe isso com muita facilidade. E no caso aí das alterações em obras literárias, já tem acontecido e vai acontecer aqui. Já está acontecendo com o autor que eu vou falar no final, tá? Mas... Ou às vezes está acontecendo e a gente não sabe, né? Nem percebeu ainda. Às vezes a gente não pegou um livro ainda. Não pegou, né? Então, é importante estar atento. Vou citar alguns exemplos aqui para vocês de autores estrangeiros, né? Que tem acontecido isso. Um exemplo bastante conhecido é o do Roald Dahl, né? Para quem não sabe, esse autor, ele é autor de diversos livros infantis que são muito conhecidos e vendidos, não só nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas também... em todo o mundo, né? É traduzido para português, para outras línguas também. Mas ele é mais disseminado, lógico, né? Nesses países aí que é falado a língua inglesa. Para quem não sabe, esse autor, ele publicou livros como Charlie e a Fábrica de Chocolate, O Grande Gigante Gentil, Matilda, que também é bastante conhecido, né? No mundo inteiro, por conta do filme, James e o Pêssego Gigante, entre outras, várias e várias obras que ele criou, né, na língua inglesa, que depois se tornaram um sucesso de venda no mundo todo. Esse autor, ele já faleceu, né? E desde então, alguns fãs começaram a perceber algumas alterações nas suas obras. E eu vou citar algumas para vocês aqui, que vocês vão ver, gente, que são coisas assim, grotescas. Coisas assim que não precisava nem mudar, nem mesmo a questão ideológica, mas vocês vão ver que tá chegando um nível de histeria absurda, tá? Por exemplo, a obra dele mais famosa, né, que é A Fábrica de Chocolate, que teve aí, já tivemos, acho que, se eu não me engano, 3 adaptações para o cinema, com o mais recente aí, né? Lá no livro, os Oompa Loompas, inicialmente, eles eram chamados de homens pequenos, minúsculos, e foram alterados, né? Foi alterado. Agora, eles são chamados de pessoas pequenas, não pode chamar nem de homens pequenos mais, agora são pessoas pequenas, ou simplesmente pequenos, né? Que é justamente para não ter a conotação do gênero. Outra coisa, tem um personagem que quem viu o filme vai lembrar, ou leu o livro, que é o Gordo, né? O Gordo Augustus. Que cai no rio de chocolate, né? Esse mesmo.
Agora, no livro, nas versões mais recentes, ele não é mais chamado de Gordo Augustus Gloop. Agora ele é chamado de Enorme Augustus Gloop. Notorious Big. Outras palavras que estão sendo removidas. As palavras doido ou louco. Elas estão sendo removidas, né? Nem alteradas. Tá? E aí também acho que é pela questão do movimento anti-manicomial, né? Que fala que é ruim, fala que a pessoa tem problema de cabeça e tal. Enfim, né? Então não pode mais chamar ninguém de doido nem de louco. Fora isso, né? Esse dei os exemplos aqui do caso da fábrica de chocolate. Vou citar aqui mais 2 exemplos agora de outros livros dele. A Matilda, né? A Matilda é bastante conhecido aí, que teve o filme famoso. Lá no livro é citado que ela está lendo ela está lendo um livro, a personagem Matilda, um livro de Conrad, que é um autor que escreveu um livro chamado O Coração das Trevas. Isso foi alterado. Agora, nas versões mais recentes, ela não está lendo mais esse autor. Como esse autor foi acusado de ser racista por causa de alguns textos dele, a personagem do livro, agora ela aparece lendo Jane Austen, né? Que é do Orgulho e Preconceito e outras obras conhecidas. Né? Então mudaram até o livro que a personagem está lendo. Porque o autor do livro, hoje em dia, ele é considerado racista. Beleza? Outra coisa, tem uma personagem lá que cita que ela viajou pela Índia de Rudyard Kipling. Né? Esse autor aí, ele é um autor britânico, é da época do colonialismo britânico. Né? E, inclusive, ele era a favor da colonização da Índia pela Inglaterra. Então, hoje em dia, obviamente, né, ele é considerado um imperialista, colonialista, então não pode mais ser nem lido esse cara. Praticamente tem que botar fogo nos livros dele. Agora eles mudaram também. Agora, essa personagem ela não viaja mais pela Índia de Kipling. Agora ela viaja pela Califórnia de Steinbeck. Que é outro autor que é aceito. Então tem isso também. Aqui nesse caso não mudou a palavra, tipo assim, é louco, é gordo. Não, agora só mudou até o que a pessoa tá... O personagem está lendo, consumindo. Nem o personagem pode ter contato com essas obras malignas mais. E aí, as obras misóginas. Aí um último caso que eu anotei aqui desse autor ainda, né, do Roald Dahl. Isso já na obra do James e o Pêssego Gigante. Nessa obra que é infantil, quem já pegou na mão em livraria, quem já leu, isso é uma obra ilustrada mesmo, tal, infantil. Lá tem algumas canções, né? Alguns poemas, tal, ali no texto, né? Em determinado poema que tem ali, a personagem chamada a Tia Esponge, ela é descrita como terrivelmente gorda e tremendamente flácida. Agora, ela é chamada de bruta, velha e terrível. Não é mais gorda, agora ela é só bruta, velha e terrível. Tá bom? Então, isso é o que tem acontecido aí com o autor Roald Dahl. Esse tipo de situação é bem característica do progressismo, né? Porque quando se trata de histórias, né? Tanto relatos históricos ou então de obras clássicas, o que eles pensam em fazer? Ou eles reescrevem a história, reescrevem os livros, ou eles simplesmente tentam apagar da história alguém que foi contra o pensamento deles, né? Uhum. Igual você citou aí, o cara não pode nem ser lido mais. Só porque ele tomou uma atitude no passado que hoje é condenável, né? Então, eles... Não, esquece esse cara, esquece tudo que ele já contribuiu para a cultura, literatura, porque a gente não concorda com o que ele fez. Então, são 2 armas que eles usam, né? Ou reescrever aquilo que foi escrito antigamente, ou então, literalmente, apagar da história qualquer tipo de pessoa qualquer que referência fosse... a essa pessoa. Exatamente. Isso eu fico impressionado. Até o personagem não pode ter referência a esse autor dentro da história. É chocante, né? O mundo tá chato pra caralho, né, bicho? O pior é que, assim, as novas produções é tudo uma merda, tudo uma porcaria. Né? Por exemplo, os meus filhos... saiu alguma coisa nova, não pode assistir. Porque enquanto não passar pela curadoria dos pais, não dá pra assistir. Ou seja, quase eles não assistem nada, porque não tem tempo pra ficar assistindo filme pra depois eles assistirem. Uhum. Então, por exemplo, a gente usa o Brasil Paralelo, que eles já fazem a curadoria lá... E a gente confia mais. Pode assistir esses desenhos aqui, esses filmes aqui, que não tem problema. Uhum. Né? Agora, por exemplo, eu não tenho muito assim, vou guardar livro, vou guardar filme, eu não tenho muito esse problema, não tenho essa preocupação. Nenhuma. Não me preocupo com isso. Até mesmo porque, cara, obras antigas. Existe um material antigo. Tem gente teimosa que vai republicar a maneira que sempre foi. É mais difícil?
Mas existe. Né? Principalmente no Brasil, isso está tendo bastante. Né? Tem, acho que as obras dos irmãos Green, se eu não me engano. Também tem bastante coisa que foi muito modificada. Sim. Né? Por exemplo, na questão daquela história do Chapeuzinho Vermelho. Assim, a história atual, o Lobo Mau, o caçador vai lá, pega o Lobo Mau, salva a vovozinha e coloca o Lobo Mau para fazer uma tarefa para ele se reeducar. Né? Mas a história original, não. O caçador vai lá, mete bala no cara, rasga a barriga, tira a vovó de dentro e foda-se o Lobo Mau, entendeu? Tem que morrer. Assim. Sem contar que é mais fácil porque a maioria dessas obras já caiu em domínio público, né? Sim. Então é só a pessoa ter a vontade, né? E ser teimosa e ir lá e publicar de forma original, né? O texto original. O maior problema é filme, entendeu? Esse tipo de coisa eu acho que é mais problemático. No caso de literatura, assim, o problema não é nem tanto essas obras que são mais famosas. O problema são obras menos conhecidas. Sim. Eu até mencionei no meu Instagram, pra quem me acompanha lá, e recentemente eu li um livro do Chesterton que chama Hereges, né? Na tradução para português. É um livro muito bom, mas ele é pouco conhecido. Aqui no Brasil tem muita edição do Ortodoxia, que é o mais famoso, né? Então tem Ortodoxia pra dar e vender. Tem de R$10, tem de 15, de 30, tem ilustrado, não tem jeito. Você acha, é bilíngue. Já o outro, que é o Hereges, por ser menos conhecido, só tem uma versão em português e é cara. Entendeu? Então sempre vai ter isso, né? Se essas obras que são menos conhecidas até de um autor famoso, pega lá o principal, vão conservar mais, né? Que vai ter mais exemplares em circulação. Já as obras menos badaladas daquele autor vão acabar se perdendo com o tempo, né? Inclusive, tem alguns autores aqui no Brasil que é difícil de achar, autores brasileiros. Sim. Tem até um romancista com o Matheus Tiburcio, que eu comentei, né, com você. Ele sempre menciona um romancista maranhense, se eu não me engano. Eles têm um livro dele, um romance muito bom, mas não acha nem pra baixar, pra comprar, pra nada. É praticamente impossível. Porque o cara caiu em desgraça, o autor, entendeu? Por algum motivo, lá não lembro qual. E aí, varreram pra debaixo do tapete. As editoras do passado, né? Não publicaram mais o cara e tal, não acha nem sebo, é muito difícil. Então isso vai acabar acontecendo, né? Querendo ou não. E aí, né? Essa questão aí das obras literárias, tem alguns níveis também, né? De mudança. Alguns níveis de responsabilização, vamos dizer assim. No caso aqui do Roald Dahl, né? Eu já vou explicar como isso aconteceu. Mas tem casos nos quais, como eu falei lá no começo, que a família, os herdeiros, aceitam a modificação. Tem casos que o próprio autor, que ainda é vivo, aceita a modificação. E tem casos que a própria editora muda sem o cara saber e depois o cara descobre pelo público. Né? Eu vou citar para vocês daqui a pouco um exemplo desse. Então, tem aí diferentes formas disso acontecer. No caso aqui do Roald Dahl, pelo que eu pesquisei, parece que é a família que está aceitando. Mas existe um precedente. Que ele mesmo já fez algo parecido no passado. Né? Quando teve, para quem ele conhece, mesmo quem? O autor. O autor. Quando teve o primeiro filme da Fantástica Fábrica de Chocolate, na década de 70, se eu não me engano, que é aquele que virou até meme, o personagem na internet, as figuras dele, né? Que o pessoal fala que é o melhor filme e tal, de adaptação dessa obra aí. Quando foi ter esse filme, ele chegou a alterar alguns livros dele por conta do filme. No caso dos Umpa-Lumpas, né? Que eu mencionei, pra quem já assistiu o filme sabe o que é, né? Os funcionários dele lá, né? Nos livros originais que ele escreveu lá atrás, eles eram descritos como pigmeus trazidos da África. Tá? Aí quando foi ser adaptado pro filme, o pessoal começou a ter mais contato com o livro e falou, opa, vai dar problema esse negócio de pigmeu da África aí. Começaram a pegar no pé dele, e aí uma associação contra o racismo emitiu um comunicado falando que estava preocupado com esse negócio, e se fosse pro filme assim ia dar problema, iam associar com a escravatura, né? E era melhor mudar esse negócio, tanto pro filme quanto nos livros. E aí, naquela época, não tinha nem internet, mas ainda assim ele se sentiu pressionado e aceitou essa recomendação, tanto que no filme foi assim, né? Não fala nada de... Não tem nenhuma referência à África, nada de pigmeu nem nada, né? Só fala que são pessoas pequenas e tal. E nos livros também. Edições dali em diante, ele fez uma alteração, ela começou a sair como pessoas umpa-lumpa só, baixinha, e são brancos, né? Não fala nem que é preto, nem africano, nada disso. Entendeu? Então já existia esse precedente. O próprio autor aceitou, então, agora mais recentemente, os herdeiros falaram... Se meu avô, meu pai deixou, não tem problema. Acho que não tem problema, né? Vou deixar também. Ainda mais a pessoa com a mente de hoje, né? Modernista. Pra uma pessoa britânica no de hoje, ela acha normal isso.
né? Ainda mais que já tem esse precedente da família, então... Mas esses pigmeus da África aí, ele realmente fazia uma alusão à escravatura ou não? Então, é que eu não li o livro, né? Principalmente essa versão antigona, né? Mas, pelo que eu pesquisei, ele fala que são pigmeus trazidos da África, né? E no filme e no livro, passa a impressão de que eles são meio que escravos do Willy Wonka, né? Não é isso? Não são funcionários. Não tem tanta liberdade assim, não. Eles são escravos dele, né? Assim, na história ali, né? Então, é uma associação até que pode acontecer mesmo, né? Uma associação meio óbvia. Aí ele achou melhor mudar, e mudou. Mas aí é que tá a questão. O livro, ele foi escrito assim? O livro que fez sucesso, o cara escreveu lá atrás? Não, não foi. Então, para mim, isso é problemático por esse motivo. E aí, por uma pressão externa, o cara foi lá e mudou. Então, esse é um caso que o autor concordou. Eu acho que nesse sentido aí, deveria se manter justamente para ser honesto com a época, né? Com a questão da época. Porque isso eles não levam em conta, que muita coisa é escrita, principalmente nesses livros mais antigos, de acordo com a época, né? Que ali se passa que o autor vive, né? Claro, existe muita coisa, a gente não é contra falar que existem coisas que aconteciam no passado e que hoje em dia não cabe mais. Mas a gente consegue entender que o que foi escrito naquele contexto, daquela época. Não pode ser anacrônico, né? Olhar com o olhar de hoje, o que acontecia. Senão a gente vai começar a rasgar até livro de história, né? Exatamente. Na verdade, já estão tentando reescrever a Bíblia. Tem isso também. É verdade. Vai acabar O fim último, eu acho que é isso aí mesmo, né? São os livros sagrados, né? Principalmente a Bíblia. E aí eu vou dar mais alguns exemplos aqui de situações parecidas, mas que o responsável foram outros, né? Eu falei do autor. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, tem um autor que chama Ian Fleming, que é o autor que escreveu o 007, né? Várias obras do personagem James Bond, né? A primeira foi o Cassino Royale e depois outras que se seguiram. O que aconteceu? O cara, pelo que eu sei, já ouvi falar, não sei se eu tô lembrando errado, mas quase certeza. O próprio Ian Fleming, ele era um veterano de guerra, se eu não me engano, foi agente secreto mesmo. O cara tem uma história, assim, impressionante. E por isso que ele sabia escrever tão bem sobre esse assunto, né? Sobre temas policiais, sabe? Sobre essa questão de missões secretas e tal. Então, já tinha esse background, né? Então, com certeza, ele ia ser contrário e mudar coisas do livro dele que diz respeito a isso. Nesse caso aqui do Ian Fleming, quando teve o aniversário de 70 anos do personagem 007, alguns romances dele foram republicados. E o cara já morreu faz tempo, né? E agora é a família que toma conta do acervo. E aí, a família, os herdeiros dele, aceitaram fazer algumas mudanças, principalmente com relação ao que eles chamaram de linguagem racista, né? Que foi removido dessas reimpressões aí. Vou até reproduzir aqui o que eles falaram, um deles, né? Um dos herdeiros. Algumas palavras racistas que ofenderiam as pessoas hoje em dia e reduziriam o prazer da leitura foram ajustadas, disse um familiar. Mas ficamos o mais próximo possível do original e da época em que o romance surgiu. Tá? Então, pelo que comenta aqui nessa matéria, alguns trechos que representavam pessoas negras foram alterados. Né? Aí não explica aqui se foi a palavra que era usada, e, assim, o detalhe. Não tem o texto teria original, que pegar, né, o livro antigo e comparar, porque nas matérias que eu vi não fala. Tá? Mas aí, isso veio a público porque a própria família falou que ia fazer isso. Entendeu? Isso aí não foi nem leitor que pegou, a própria família anunciou. Mas aí tem um detalhe, né? Aqui um exemplo que a família que fez isso, não o autor. Eu tenho certeza que se o autor fosse vivo, ele não ia concordar, esse autor aqui. Mas aí tem um pulo do gato aqui. Não, vamos remover os trechos racistas com negros, né? No caso aqui, né? Com negros. Mas aí eles afirmaram que algumas representações de personagens asiáticos vão continuar da mesma forma, né? Personagens chineses, né, coreanos, do leste asiático e por aí vai, continuaram da mesma forma. E mais do que isso, o que eles chamam aqui, né, o jornalista, de descrições misóginas e homofóbicas também continuaram no romance. Você vê, já... O problema é só a patrulha, não, né? mas já foi um avanço, né? Provavelmente falariam isso, na verdade. Mas olha só, a gente não tá falando do japinha lá, do chinesinho que vende pastel de frango, mas, né... Não tem problema não, a gente vai tirar o negro aqui, não tem problema não. Não, esse específico, né, que o Glaucio comentou, né, se fosse o autor vivo, dificilmente ele concordaria com umas coisas dessas, né, com esse tipo de alteração. Mas, assim, realmente,
para a vivência que ele teve, principalmente no mundo real, né? Porque parece o pessoal tenta jogar pra gente, né? Um mundo ideal, né? Uma utopia. Mas isso existe, que nem no caso quando a gente falou do Homem-Aranha, né? Quando foi mencionado no começo. Não, isso existe. Você vai cortar algo que... A intenção é inibir, mas isso existe. Trata de outra forma. Talvez até a forma que a Disney trouxe foi até melhor. Mas não sei se a gente vai chegar a comentar ainda mais pra frente, né? A questão de... Isso faz parte da evolução do personagem, desenvolvimento do personagem, né? Sim. Imagina uma pessoa que, na infância dela, trabalha no trenzinho vestido de Minnie e aquilo forja o caráter dela pra ser o que ela... E você tira aquilo do cara? Não dá pra tirar. O cara, Então, mas... Minnie tá na minha alma. Eu não tá no falei, desenvolvimento do personagem Michael Trapiano, né? Exatamente. Mas veja aí, né, que isso é problemático, né? Porque dentro desse meio aí identitário, isso dá briga até, por exemplo, dentro ali do movimento da briga, por exemplo, no caso do movimento negro, existem aqueles que pregam o negro, sou contra a discriminação do negro e tal, mas aí dentro desse movimento tem pessoa que é contra até a miscigenação, que fala assim que negro não pode casar com branco. Entendeu? O palmiteiro, né? Palmiteiro. Você é um exemplo disso. Você também, que você tá falando. Vai escurecer a família alheia. Não, ele coopera para... Como é que fala? Nossa, fugiu a palavra. Para o genocídio do povo negro. Você é o cara que coopera para o genocídio do povo negro. Você está esbranquiçando... Esbranquiçando a população. Casou com uma mulher branca e tem filhinhos mais claros. Seus filhos serão loiros. Os 2 filhos dele nasceram branco. É verdade. Tá acabando com a melanina do Brasil. Isso. Não vai ter mais papelão molhado por aí. Então... Falaram isso aí pra mim também. Gente, vocês vão cortar, né? Não. Eu vi a fala dele, né? Falaram isso aí pra mim. Gente, ó, de novo, como da outra vez, eu não compactuo com todas as ideias. Mas veja aí, né? Nesse caso aqui, mesmo que a família... Não, vamos atender aqui a patrulha. Ainda assim vão tomar pedrada. Bom. Porque os gays vão falar, não, faltou aí, tem que tirar também isso aí, ó. Continua homofóbico o seu livro. Então porque, na verdade, a intenção desse pessoal não é trazer realmente a igualdade, parar com preconceito ou algo do tipo. Não. São grupos que pedem, como é que eu posso dizer? Regalias para si. Né? Então, você vê o movimento negro contra o movimento LGBT muitas vezes, né? Ou então, ao contrário. Então, assim, não é algo que é realmente uma luta contra o preconceito. Na verdade, isso segregou mais, né? Exatamente. Acabou criando isso. Enfim, né? Vou dar um outro exemplo agora. Eu falei sobre o exemplo que o autor era a favor disso. Depois a família, que o autor já morreu. Agora tem um caso que é pior. Que o autor nem sabe disso. Tá? Isso aqui eu pesquisei. Até mesmo em matérias em inglês é difícil achar. Mas se você vai olhar lá no Twitter do autor, você vai ver que ele falou realmente isso. Tem uma série americana que chama Goosebumps. Tem filmes também, tem acho que série de TV, tem filme. Eu já vi um filme com o Jack Black que era dessa série aí. Que basicamente são livros de terror infanto-juvenil, sabe? É terror assim mais ameno e tal. Tipo aquele Clube do Terror que tinha antigamente na televisão, tipo isso daí, sabe? E isso é muito famoso nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Por ser escrito em língua inglesa. Também tem, assim, em outros países, né? Outros centros, como aqui no Brasil, também tem tradução pra cá, mas não é tão famoso. Já lá, a criançada, os jovens leem muito esse autor aí, que é o autor Stein, né? Earl L. Stein, acho que é isso, sei lá. Nesse caso aqui, o cara já tem 80 anos e foi publicado de novo, né? Reimpresso, vários livros dele, né? Que ele já tem dezenas de livros escritos, são livros assim fininhos, né? De histórias para o público infanto-juvenil. E aí foi reimpresso. O que aconteceu? Muitas pessoas que são fã, até mesmo quem era jovem lá atrás que leu, agora adulto, pegou para reler, percebeu que tinha mudanças no texto, né? Por exemplo, parecido lá com o caso do chocolate, né? Menções à raça, personagens que eram gordos ou loucos, não são mais gordos nem loucos, e por aí vai, né? É sempre o mesmo modus operandi, né? Sempre vão nas mesmas palavras, as coisas para poder mudar. E essas pessoas, o que elas fizeram? Elas foram no Twitter do autor, que já é idoso, né? E começaram a twittar, marcando ele e falou, brincadeira, né? Você também tá cedendo pra essa patrulha aí, tá mudando o seu livro. Que vergonha e tal. O pessoal xingando ele, né? Reclamando e tal. Falando que é uma vergonha ele fazer isso. E ele achou muito estranho e foi verificar, né? E aí, ele publicou o seguinte no Twitter dele. Essa história é falsa. Eu nunca mudei uma palavra de um livro do Goosebump. E aí as pessoas mudaram pra ele trechos falando aqui, ó. Mudou, e aí?
E aí ele falou assim, ó, qualquer mudança nunca foi mostrada para mim. E aí um jornal lá na Inglaterra, chama UK Times, falou que tem mais de 100 mudanças em versões e-book da série dele. E o cara falou que nem sabia disso. Imagina, realmente deve ser verdade. O cara de 80 anos, acho que nem acompanha tanto assim mais. Tá produzindo, tá pronta, só imprime aí, vai. Editorial, acho que o cara nem acompanha mais, né? Então, isso tá acontecendo, né? Tem um exemplo aqui que também achei interessante, né? Tem um texto dele que ele descreve o personagem, fala assim que ele age real cool, né? Tipo assim, muito legal, divertido, como rappers de clipes da MTV. Só falou isso. E aí mudaram, porque falou assim, não, isso aí tá fazendo menção a negro. O cara falou que ele só age como rapper da MTV, não falou que é negro e é branco. O Eminem. E aí eles mudaram e deixou só que ele age realmente, assim, real cool, só legal, divertido, assim, e tal. Não tirou a parte do rapper, entendeu? Esse é um exemplo, né? Entre outros, né? Personagens que são escravos, né? Mas não escravos negros, escravo normal, assim, que tem a ver com a história como ali. Nós, como nós, porque escravos brancos. Que tem histórias de terror que passam no passado, por exemplo, né? Uhum. Não necessariamente são escravos negros, às vezes sei lá, eslavos, vai saber, né? Que eu não li o livro do cara, não sei. Mudaram, né? Mas escravo. Personagens que estão acima do peso, agora são imensos, né? Huge, né? Agora não são mais acima do peso. Também tem um trecho que fala sobre... Isso é coisa de garota, né? Girl stuff. Agora é só não interessante. Não é mais coisa de garota. Entre outras coisas, né? O pessoal mandou pra ele e ficou horrorizado, né? O autor. Então, esse é um exemplo de que as editoras... Provavelmente o cara já tinha lá assinado um contrato lá, né? Toma conta aí pra mim do meu acervo, vai republicando, reimprimindo aí pra fazer mais dinheiro. O cara nem acompanha tanto mais, né? A editora foi lá e sentiu na liberdade de mudar o texto do cara. Faz quanto tempo isso aí? Isso foi agora, recentemente. É recente? Uhum. Então tá rolando de matéria, ainda. acho que foi do ano passado, se eu não me engano. Provavelmente ele deve ter processado. Tem que ver o contrato. Aguardar os próximos. Esse é o problema, né? Depende do que ele assinou. Então. Eu não duvido que o cara deu autorização. Não, imagina, os caras jogam 20 folhas de papel pra você assinar, você vai ler. Mas será? Não. Que às vezes o cara passou também por tanta editora na vida, gerou aquela confiança, né? Não, estão cuidando direitinho dos meus livros, estão publicando, nunca tive problema. Tem aquele excesso de zelo, né? De confiança, assim, o cara acaba deixando, né? Também pela idade, cara. 80 anos, acho que o cara nem acompanha tanto mais também, né? Na verdade, possivelmente ele nem acompanha. Às vezes ele nem sabe que isso é uma versão nova do livro dele. Foi descobrir por causa do... Já é uma obra acabada, já... Ele tem dezenas de... Até tem um número. 62 livros. É uma série de 62 porque, livros. por exemplo, tem o caso... Que eu acho até estranho, né? Aparentemente não ter esse tipo de pressão, né? De censura. É porque eu acho até que é meio que balanceado, né? Que é questão de gelo e fogo, né? Porque o Mar... Assim, tem falas no livro. Se você ler... Eu nunca vi a série, não acompanho a série. Mas tem falas ali no livro que... Provavelmente, se o pessoal lesse, ia pedir algum tipo de censura. Pra quem não sabe, é o livro que deu origem à série Game of Thrones. Isso. A sequência de livros, né? Mas, assim, é o que eu disse. Talvez não tem... essa pressão toda, porque é bem balanceado. Tem a questão de mulher no governo. Então, eles relevam essa questão de fala misógina. Machistas. Por conta não, mas pelo menos ele compensa nisso. Mas vai mudar isso aí, porque ele é vivo ainda. Mas tem conotação racial. Eu não tô falando exatamente com negro, mas tem muita raça lá no país. Tem Dorne, né? Dorne, o pessoal... É que eu nunca vi na série, eu não sei, mas a descrição na série tem que também. Tá no livro, aparentemente parece que são. Mais bronzeados. Mas vai ter mudança, certeza. É que ele é vivo ainda. Ele é vivo. Eu acredito que também vai ter esse tipo de mudança nas obras do próprio Tolkien, né? Porque, primeiro, a família, né? Os herdeiros deu pra ver por causa da série que são bem progressistas, né? E é uma obra, né? Muita gente diz que não, acredita que não. Até o pessoal mais progressista que gosta de Tolkien nega. Mas sim, é uma obra que faz diversas referências cristãs. Né? Sim. Até mesmo o início do mundo, né? Como é feito, se você ler Silmarillion, você tá lendo Gênesis, né? Só que da forma com que o Tolkien, né, idealizou, né? Imaginou, ele fantasiou como foi a criação do mundo. Então, não duvido nada que daqui a pouco vai começar a ter edições novas do Tolkien com trechos alterados, né? Não duvido também, não. Tá lá, Darwin. Até porque, nossa, isso aqui tá parecendo Darwin. Até porque, se eu não me engano, faz tempo que eu li. Mas, se eu não me engano,
os anões, eles não foram criados por Ilúvatar, né? Que é o deus que criou o mundo, né? Na verdade, foi assim, foi criado pelo Melkor, que caiu do céu, né? E ficou com inveja da criação, ele foi lá e criou os anões. Então, tipo, ele meio que errou na fórmula, né? E virou os anões. Então, eu acredito que esse provavelmente é um trecho que eles vão querer alterar, né? Assim, pô, os caras defeituosos aí, porque o cara errou na fórmula, então, são um erro. Vê a reação do público aí, o que acha a respeito da fala deles. O que você tá querendo... Eu quero dizer que esse aqui é um script que eu tive que ler, viu? Fui obrigado a falar isso. Ainda mais que vão associar com o nanismo, né? Exatamente. Não, vão associar com o cristianismo. Ele acabou de falar, a forma como que da criação é uma forma meio que baseada num Gênesis, no cristianismo, e joga... Não, e teve um anjo caído que fez isso. Aí você tá querendo dizer que alguém aqui, algum tipo de povo de raça, foi criado por um outro ser. Vamos fazer isso aí. O que você tá querendo dizer? Vamos falar assim, essa questão de anão já tem, né? Que o pessoal fala que não... Como é que é? Não pode falar não tem uma história assim? Tem que é pessoa com nanismo. Exatamente, não pode falar não, é pessoa com nanismo. Já tem isso já. O movimento das pessoas... Movimento com o quê? Das pessoas com nanismo. Nanismo. Não fala que anão é depreciativo e tal. Então, com certeza, daqui a pouco vai começar o movimento aí das pessoas com nanismo. Vamos falar, né? Não, nesse livro aí estão falando que o capeta que criou os anões, então não pode, muda. Exatamente. Né? Mudou, erraram a receita aí, ó. Então põe que Deus criou também os anões. Certeza. E aí tem um último exemplo que eu anotei aqui, ainda em obras internacionais, que é no caso da Agatha Christie. É uma autora muito famosa, né, de romances policiais, né, de investigação e tal. Inclusive no Brasil, muito famosa. Tem uma editora chamada HarperCollins, que tá fazendo mudanças nos livros dela lá fora. Né? E esse aqui eu fiz questão de anotar, por mais que não... eu já dei aqui os exemplos de questão da responsabilidade da mudança, né? Vale menção esse caso aqui, porque é absurdo. No caso aqui, ó, tem uma personagem de um livro dela, o romance Mistério no Caribe, é de 64. Essa personagem chamada Miss Marple, ela viu uma funcionária um funcionário de um hotel e ela achou ele muito bonito e tal. E aí ela pensa assim, que ele tem dentes brancos tão adoráveis. Adivinha, o que você acha que aconteceu, Marco? Tiraram os brancos adoráveis, certeza. Ele só tem dentes. Sim. Dentes lindos. Só tem dentes lindos. Mudaram, tiraram dentes brancos. Tiraram. Por quê? Por conta disso. Pode ter dente preto adorável, né? Não, ele tem dentes, que é adorável. Não, porque... Daqui a pouco vão tirar também os dentes, né? Porque aí é preconceito com quem não tem dente, né? Quem tem dentadura. Os banguelas. A associação dos banguelas já não... Sim, então eles mudaram por isso, porque foi que os dentes brancos são adoráveis. E aí tiraram. Esse é o exemplo. Chato, viu? Outra coisa... alguns trechos que fazem menções a raças, né? Personagens negros, judeus e ciganos foram alterados. E também a palavra nativos, né? Quando fala de indígena, foi mudada para local. Ou seja, mudou o texto, né? Porque, por exemplo, nós somos locais aqui de Ribeirão Preto. Nós não somos indígenas. Agora, nativo geralmente é mais associado, principalmente no inglês, né? É mais associado com quem é indígena. Sim. Exatamente. Né? E também teve a cautela redobrada no uso da palavra oriental. Aí você vai ver os orientais, então nem aí pra isso. Só aqui, só. Aí vai lá e o oriental pega e coloca um brasileiro macaco pra estudar na escola. Exatamente. E um último exemplo aqui, tem um pouco de tempo ainda. No caso de outro autor, o Dr. Seuss, que é o autor também de obras infantis, que ele é muito famoso por causa do Grinch. Vocês devem ter visto o filme já do Grinch, Sim. né? Os filmes, né, são baseados num livro infantil chamado Como o Grinch Roubou o Natal. Aí, nesse caso aí, desse autor, né, o Dr. Seuss, que também já faleceu, alguns livros dele tiveram venda e publicação proibidas. Aí foi pior, foi proibido. Porque alguns dos desenhos, ilustrações desses livros são considerados racistas. Isso não dá pra mudar nada no livro, não. Proíbe que não dá pra mudar nada. Proíbe de Imagina o texto do cara. Aí vamos ver aqui o que é racista que eles falaram, aqui proibiu. Em um caso aqui, 2 personagens africanos são retratados com o peito nu e descalços, ao mesmo tempo em que levam consigo um animal exótico. Ou seja, perna longa também não pode mais, né? Looney Tunes não pode mais, porque também tinha, né? Você lembra? Tom e Jerry, né? Quando aparece o cara da tribo lá na África, aparecia assim, desenho animado. Então não pode mais também, né? Porque agora é racismo. Outro caso, não é só com negro, tá? Um homem chinês, em outro livro esse, né?
um homem chinês usa sapatos da tradição japonesa, tem os olhos retratados com 2 linhas pretas. Também não pode. Ou seja, se a criança também estiver aprendendo a desenhar oriental, também não pode, né? Porque vai fazer o risquinho lá, não pode. Tem que desenhar o olho certinho, tá? Porque senão é racismo. Os próprios japoneses diferenciam o olho dele na forma de desenhar e a gente, não, vamos parar com isso. Exatamente. Se a gente lê lá um mangá, vê um anime, tem também lá, né? Essa representação. Porque são caricaturas, são formas... Na verdade, é a marca que distingue eles, né? Sim. Uma das marcas, né? Como que fala? Não é tropo. Tipo assim, são formas de você representar de forma mais fácil para quem tá lendo ou assistindo, já identifica, ó, isso aqui é da cultura X, né? Não quer dizer que toda pessoa de lá seja assim ou que eles são realmente assim. É um estereótipo que funciona, né? Que é normalmente associado com aquela cultura, com aquele povo, né? Aí, não sei, é depreciativo fazer o chinês com skin? Alguém perguntou pro chinês isso, pro japonês? Não, eles fazem. Então, eles fazem, como você disse, né? Eles fazem. E, tipo assim, por que fazer um olho de risquinho é depreciativo? Assim, sei lá, né? É discutível isso, né? Porque esse povo é chato, bicho. E no caso dos africanos, né? Que mencionei aqui também, fazer o cara na tribo lá com um animal exótico. Imagino que se nós formos lá numa tribo afastada na África, vai ter pessoas também com roupas... Não, vai ter um gato. Indígenas. Né? Vai ter animais. Vai ter um gato. Vai ter um gato, Então, sim. o povo acha que vai ter um shih tzu lá, né? Não, Um shih tzu. Só fazer uma correção aqui. Social. Fazer uma correção aqui, porque eu sei que fã de Tolkien é chato pra caramba, tá? Os anões foram criados pelo Aulê, não foi pelo Melkor, né? Que é sim. Mas sim, ele é um dos seres criados por Eru, né? Mas não foi o Melkor, tá? Tô corrigindo aqui, porque eu sei que senão os fãs de Tolkien vão me crucificar depois. Então não foi pelo Satanás, né? Pra deixar bem claro. Mas foi um erro, né? Ele errou. Então, gente, pra caminhar aqui pro final, nós mencionamos aqui vários exemplos, e tinha muitos outros, eu selecionei alguns aqui. Você pesquisar aí, você vai achar, principalmente se pesquisar em inglês, você vai achar inúmeras matérias de autores em inglês, especialmente, que estão tendo seus textos alterados, tá? Por essas besteiras que nós vimos aqui. Não pode falar louco, não pode falar gordo. É isso daí que tá acontecendo. E aí a gente chega aqui no Brasil, né? Provavelmente muita gente que vai assistir vai pensar, não, mas isso aí não vai chegar no Brasil, não. Como eu disse, se até o canudinho plástico importamos de lá, você acha que isso não vai chegar? Ainda mais essa questão aí progressista de identitarismo, essa besteira toda aí, estão trazendo pra cá, né, e trazendo à força. Você acha que nos livros, nos nossos clássicos aí nacionais, isso não vai acontecer também? E já tem acontecido. Tem um caso que já está conhecido, que é o caso do Monteiro Lobato. Que eu vou mencionar aqui pra vocês. Nesse caso aqui, quem está por trás disso que está autorizando é uma familiar dele, né? Uma neta dele, que está à frente desse projeto aí, que está republicando, né? Reimprimindo algumas obras do Lobato com alterações. E como disse em algumas matérias, e ela também disse pelo que eu vi no Instagram lá, sem os trechos racistas da obra, né? Para quem já assistiu a adaptação, para quem já leu os livros do Lobato, sabe que tem personagens negros lá, né? Temos o tio Barnabé, temos a tia Anastácia. Só que nos livros dele, tem alguns textos que tem alguns adjetivos ali que ele usa pra tia Anastácia que são realmente racistas. Como, por exemplo, ele usa ali carne preta, aí tem beiçuda, macaca de carvão, um frangalho de nada, entre outras coisas, que são termos considerados pejorativos que ele usa para se referir à tia Anastácia, né? Eu não sei se é outros personagens também, mas no caso aqui tá mencionando especificamente da tia Anastácia, que é negra, né? Que mora ali no sítio e tal, que é cozinheira e tal, trabalha lá no sítio. E temos também o Barnabé, como mencionei, que também trabalha lá e negro também. Imagino que a gente já assistiu a série de TV e vai lembrar bem disso, né? E o que acontece? Essa, não é nem neta, a bisneta dele, que se chama Cléo Monteiro Lobato, ela decidiu relançar, né? Principalmente o clássico A Menina do Narizinho Arrebitado, que é um dos livros mais conhecidos dele, sem esses trechos e com alterações do texto. Mas aí tem aquela questão, né? Perguntaram pra ele se ele quer fazer isso. O cara que escreveu foi ele, não foi ela, né? Então, assim, é problemático. Por quê, assim? Por que eu estou batendo bastante nessa tecla? Primeira coisa, obras literárias são registros, praticamente registros históricos, né? Elas retratam aquele período histórico, né? Então, a gente pega pra ler ali o Monteiro Lobato, tá lendo lá, bacana, tal, o sítio, né? Muito legal pra criança e tudo.
Mas, ao ler esses trechos que ele tem esses adjetivos complicados e racistas mesmo, né? Você vai perceber que, naquela época, isso acontecia. As pessoas, muitas delas até pela recente término ali da escravatura, ainda tinha essa carga nela, né? Desse tipo de pensamento. Então, ela trazia isso consigo. A pessoa daquela época, ela não viveu hoje, ela não nasceu agora, nesse tempo aí pós-moderno, né? Que sabe tudo aí dessa questão de como deve rezar, né? A pauta, né? A cartilha. Então, ela era uma pessoa daquele tempo. Então, é muito complicado a gente ter esse olhar anacrônico pro que foi escrito naquela época. E mais que isso, como eu estava dizendo, né? Esses livros desse período são registros históricos. Eles devem ser mantidos da forma que eles foram escritos. Porque se a pessoa vai ler ali um livro hoje, do Lobato como ele foi escrito, ao perceber esses trechos, se esses trechos, primeira coisa, se esses trechos são suprimidos, ela vai ler ali, não vai dar falta deles, porque ela não conhece o texto original. E aí, né, nos casos nos quais isso causa prejuízo no desenvolvimento da obra, ela vai perceber que tem alguma coisa estranha, né? Isso vai pesar contra a qualidade do texto. Começar por aí. Além da questão da qualidade, mesmo que ainda assim, né, tire aqui coisas que não fazem diferença, teoricamente, a pessoa vai ler, vai passar batida e não vai saber que esse autor, naquele período, ele tinha esse tipo de mentalidade. Então, ela pode julgar de forma equivocada o caráter do autor. Ela fala bem assim, tipo assim, não, esse autor aqui escreveu um livro perfeito, não tem nenhum problema olhando com os olhos de hoje, então era um autor maravilhoso. Era um autor progressista fora de época, né? Tipo assim, viveu à frente do tempo. À frente do seu tempo. Só que mal ela sabe que ele tinha escrito coisas racistas e foram apagadas. Entende? Então, assim, pra quem não sabe, só pra contextualizar aqui, imagino vocês não saibam disso também. O Lobato, além de ser um cara do tempo dele que tinha essa mentalidade, foram descobertas também em meados de 2010 algumas cartas que ele fazia elogios até a Ku Klux Klan. Pra vocês terem ideia, tá? Mais que isso, ele era membro da Sociedade Eugênica de São Paulo. Então, ele era um eugenista declarado de participar de evento, inclusive aparecia publicamente com pessoas, com eugenistas famosos da época, né? Então, assim, para quem pesquisou um pouquinho sobre a história dele, sabe que ele tinha esses pensamentos, tá? Então, ele não era um cara perfeito, um cara maravilhoso, idôneo em sua vida pessoal. Ele tinha coisas reprováveis em si, né? No seu modo de pensar, que nós reprovamos, né? Mas isso não quer dizer que a gente deva apagar o seu texto, né? Mudar o que ele escreveu e suprimir isso pra fazer de conta que ele era um cara maravilhoso e perfeito. Entende? Então, por isso que eu sou contra alterar o texto. Se ele fosse um autor que não tivesse enraizado na cultura brasileira, né? Provavelmente ele já tinha sumido do mapa já tinham feito alguma forma de apagar todas as obras deles, né? As obras dele. Mas como ele é um autor conhecido, enraizado as obras dele, né? Fazem parte da cultura brasileira, eles não conseguem fazer isso. Então, a outra forma é mudar o texto dele. Isso mesmo. E no caso com o aval de uma familiar, né? Isso é pior, né? Pra mim, nesse caso, é pior ainda. Ainda no caso da editora lá, até passa um pano. Eles não estão nem aí, né? Agora, no caso, uma pessoa que é da família, na minha visão, né? Pode ser que ela discorde. Deve discordar, né? Porque ela quis fazer isso. Mas na minha visão, está desrespeitando o legado do seu familiar, né? Por mais merda que seja, né? Sim, é complicado isso aí, né? Por isso que eu discordo. E principalmente, não só pela questão de descobrir quem é o autor, né? A pessoa ali verdadeira, né? Que escreveu aquilo. Porque você vai atrás. Se você tá lendo um livro lá e fala, nossa, o cara falou isso aqui de coisa estranha, né? Porque o cara tinha esse tipo de mentalidade. Por mais que o cara fosse daquela época. Mas principalmente pela questão histórica. Pra mim, os livros têm que ser mantidos como eles foram escritos, foram publicados. Né? Que eles são retratos ali da história. Isso daí não é diferente de... Aliás, inclusive foi até citado exemplos, né, de queima de livros. Você fazer esse tipo de alteração, onde altera esse contexto histórico, apagar autores do mapa. Isso daí não é diferente de você queimar a biblioteca. Porque o pessoal costumava fazer isso, né, antigamente, né, não é tão diferente hoje, né, a gente tá vendo. Você quer controlar o povo, ou quer apagar alguma memória, alguma coisa, faz isso, né, controlar por meio de algum... Na época do Bigode, né, faziam isso, né? Esse é o problema de quem detém o poder da informação, né? E acaba... Você não tem mais acesso à obra original. O texto original que fez tanto sucesso, né? Você acaba por perder a oportunidade de entender o porquê que aquela obra fez tanto sucesso. Porque você
a sua mente está totalmente poluída, né? Com esse tipo de ideologia que tudo dói, você não pode falar nada, né? E você não consegue olhar a obra com o olhar da época. Não, você perde um filtro. O que eles estão falando é tipo assim, você não tem condições de avaliar o que é bom, de que deve ser lido ou não. Vamos mostrar para você o que você pode ler, o que você deve ler é isso. Eles estão falando que você não tem capacidade intelectual. Tipo de burro na cara dura, né? Exatamente. Um filtro para saber o que é certo, o que é errado, o que fazer, o que você passa... Na verdade é isso. Porque uma pessoa que lê esse tipo de obra com o olhar da época, né? Entende o contexto em que ela foi escrita, né? Conhece o autor, sabe, né? Dos seus posicionamentos, ela vai ler, ela não vai tomar aquilo pra si, ela sabe que algumas falas é errado, não cabe hoje em dia falar, Sim. Mas ela não vai mudar o jeito dela, ela não vai virar uma racista porque ela leu Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, esse juízo de valor... Tanto que minha mãe é negra, ela lia, pra mim, eu lembro as obras do Monteiro Lobato, e ela fazia questão de ler. Até porque a mensagem do texto não é essa, né? Essa não é a mensagem foco não é isso. Sim. Né? Exatamente. É bem lembrado. Então a gente quis aí trazer esse alerta, né, para quem não sabe desse assunto, nunca ouviu falar disso. Isso está acontecendo com bastante frequência e está começando a acontecer no Brasil. Como o Kelvin lembrou bem aí, o primeiro passo é modificar obras literárias, né, clássicos. Daqui a pouco eles vão para os livros religiosos, né, especialmente a Bíblia, né, o livro que nós nos importamos, né, que os outros... Aí fica cada um. Benigno. Se quiser mudar. Se bem que o Corão já deram uma mudada lá, que eu já pesquisei. Mas esse é assunto pra outra hora. O nosso, deixa aqui. Os outros pode ir. Os outros ficam à vontade. Aí eles vão depois... Primeiro, né? Obras literárias, clássicas, etc. Depois, livros históricos, né? Como eu disse, né? Livro daqui a pouco vai botar fogo em livro de história, porque fala conta lá como foi a escravidão, não pode. Tem que pôr fogo. Porque se não... Vamos supor que a gente vive em um mundo utópico, onde não há nenhuma literatura ficcional, né? Que tenha menção nenhuma a nada negativo no mundo. Aí não vai poder ter livro histórico também, né? Porque senão as pessoas vão falar assim, não... Aqui tá dando um mau exemplo. Tá falando aqui que teve escravidão lá atrás, as pessoas vão ler e vão se sentir influenciadas. Porque se elas se sentem influenciadas pela ficção, por que elas não vão ser influenciadas pela história de verdade? Entendeu? Não, acabou com o senso crítico da pessoa. Não, e realmente você vê que, assim, a própria realidade mostra que isso não faz o menor sentido. Porque se antigamente a gente não tinha essa censura e a gente virou o que a gente virou hoje, significa que não fez efeito. Exatamente. Sim. Então, sabe, é uma coisa que não... Enfim, né? Então, atenção aí, não vamos permitir que isso aconteça. Pelo menos na minha casa eu vou guardar um lá. Pelo menos os meus DVDs vão guardados lá. Mudarem alguma ainda obra usa aí. DVD? Eu tenho a coleção. Nem Blu-ray mais existe, né? Não, mas aí ele pode ripar e pôr no computador se quiser, né? Aí... Nós temos lá, eu tenho um filme lá que eu tenho certeza... Eu sou um pouco saudosista. Eu tenho um filme lá que eu tenho certeza... Você tem VHS? Não, VHS vinil, não. seu... No vinil eu tô pensando em comprar, mas VHS não. Mas eu tenho um filme lá que eu tenho certeza que hoje ele seria cancelado, que é Pulp Fiction. Que é um filme do Quentin Tarantino. Nossa, esse filme eu tenho certeza que ia ser cancelado hoje em dia. Mas é cult, né? Porque na época do filme... Foi lançado. É que eu tô lembrando dos Trapalhões. Nossa. Trapalhões eu vi um vídeo esses dias. Tava o Mussum, o Dedé e o Didi. Pergunta pro Didi se ele quer alterar a obra dele. Tava o Mussum e o Dedé com um pé de pato desse tamanho preto. Aí o Didi falou, mas ô Mussum, seu pé tá crescendo, Mussum. Assim, você vê a cena, é muito engraçado, bicho. E tem um Mussum todo numa racha de rir, bicho. Seu pé tá crescendo. Seu pé tá crescendo, negão. Não queria dizer que eu não tenho nada a ver com isso, tá? Não compactua com essas ideias. Você tem que falar olhando pra câmera, senão a gente não vai fazer. Real, é verdade. Pra finalizar, vou dar um último exemplo. Aí você falou sobre ver com criança e tal, né? O que acontece normalmente em casa é ver coisa antiga, né? Igual, por exemplo, a Esther e o Dante gostam muito da Branca de Neve antiga. Vê direto, Branca de Neve, Cinderela. Os filmes, o Branca de Neve mesmo é de 40 e pouco, se eu não me engano. E é um filme muito bonito, tal, não tem nada dessas coisas de hoje em dia. Então, é uma dica aí pra quem não tem também muito tempo de ficar filtrando. Vai pras coisas antigas, né? Que normalmente tem mais qualidade e não tem não está contaminado pelo que tem hoje, né? E aí eu vou finalizar com um outro exemplo de mais uma obra japonesa que foi adaptada pra
Pai live action. O Kevin tá até rindo aqui já. Só de olhar ele tá rindo. Recentemente teve também um live action do Yu Yu Hakusho, que é um anime, mangá japonês, né? E aí tem uma cena que não foi pro anime também. Pro anime não, pra série ocidental, né? Eu sei qual é. Tem um episódio lá que eles estão fazendo uma invasão na mansão de um vilão, né? Os personagens, os heróis. E aí quando eles entram lá, tem 3 monstros que vão lutar contra eles. E um deles é uma monstra que parece uma mulher. Assim você olha, é uma mulher. E aí, durante a luta, o personagem protagonista, que é o Yusuke, ele descobre que ela é uma mulher, porque ele percebe o volume. Uma mulher não, perdão. Que ele é um homem, né? Que ele percebe o volume. E aí, nisso, ele tá lutando, né? Descendo a porrada. Aí o Kuwabara, que é outro personagem, fala assim... Você é um covarde, Yusuke. Fica falando um monte pra ele. Você é um covarde. Eu nunca lutaria contra uma mulher. Como você pode fazer isso? Só fica pegando o pé dele. Aí que ele fala, né? Ela não é uma mulher, ela é um homem. Que fala que notou e tal, não sei o que e tal. E viu que tinha o pacote, né? E aí o Kuwabara fica horrorizado. Um homem, não sei o que. Isso não tem na série. Aí pior do que isso, né? Ele tá lutando, né? Aí a personagem que é homem, né? Fala assim pra ele. Você é muito... como que é? Você é muito desbocado, não sei o que. Isso falando dublado, não sei como que é no japonês. Você é muito desbocado, tal. Eu posso ter como é que é? A minha voz e meu corpo pode ser de homem, mas a minha alma é de mulher. Ela fala isso, né? No caso, o monstro, né? Fala isso. Aí o Yusuke dá uma porradão nela, nocauteia e fala assim, ó. Se você é um homem, lute como um homem! Pra quem acha que é mentira, depois pesquisa aí. Se você é homem, haja como homem. Yusuke, com Y. Pesquisa que você vai ver. É muito engraçado esse vídeo. Isso é algo que jamais passaria hoje em dia, né? Tem um recente agora de Bleach, né? Na última temporada. Ah, sim, mas isso aí é um pouco mais difícil de entender, né? Mas isso daqui é óbvio, né? Assim, dá pra ver claramente, né? Cara. E aí é claro que na Netflix não teve essa cena, né? Tiraram essa luta. Nem tem nem a luta. Pra não ter nem margem pra ter isso. Beleza? Que da hora. Então, pessoal, mais uma vez, se inscrevam no nosso canal. Nosso número de inscritos está crescendo. O pessoal está acompanhando aí nossos programas. Comente se você concorda com o que nós falamos aqui, se você é contrário também. Fica à vontade. Comenta aí. Só não me responsabiliza depois pelas respostas que vai tomar. Tô brincando, mas pode comentar. Fica à vontade aí, né? Tava comentando com o Marco. Tem até comunista do PCO comentando nossos vídeos aí, ó. Ah, é? Olha que beleza. Sejam bem-vindos. Estamos furando a bolha. Comente aí se você concorda com o que nós expomos aqui, que nós discutimos. Né? Se você souber de outros casos também, deixa nos comentários para alertar o pessoal. E se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos e curta o vídeo. Beleza? Isso aí, pessoal. Falou. Falou, Valeu. pessoal. Valeu. Até mais. Obrigado.